Um, dois, três, vai! Voltamos mais uma semana e mais um Sem Gravidade Podcast, galera. A gente já tá com o nosso 18º programa. Quem diria que a gente chegaria aqui? Você diria, Igor? Não, muita coisa rolou, muitas entrevistas históricas aconteceram e muitas hão de acontecer. Depois o editor corta essa parte que eu travei. Cara, é isso aí. O Sem Gravidade já chegou no 18º programa. A gente já tá com o quê? Quase uns 4 meses aí de programa sem falhar uma vez. E é isso, cara. A gente não tem plano nenhum de parar de tocar esse negócio aqui, né? Exatamente. É muito feliz pra nós quando percebemos que os ouvintes são os nossos primeiros incentivadores. As mensagens que recebemos, tanto no YouTube quanto no Twitter, estamos de olho e agradecemos a todos. É isso aí. Mas hoje nós trouxemos um convidado, um amigo nosso de longa data, é o Marcos. Fala, Marcos, tudo certo por aí? Opa, Léo, tudo certo? Boa noite, boa tarde, bom dia a todos que nos ouvem nesse momento. É aquele que vos fala que é o Marcos Dourado, aquele que pula na água e sai molhado. Nós falamos aqui diretamente do Distrito Federal. Tudo bom com vocês? Tudo certo por aí, cara. Olha só. E aqui no Sem Gravidade a gente já tem uma tradição. A gente nunca começa pelo tema, cara. Nunca. Ao invés de falar do que tem pra falar mesmo, a gente enrola os nossos ouvintes, sacou? Sim. Então, a gente não vai quebrar essa tradição. A gente vai continuar enrolando os nossos ouvintes um pouquinho mais. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre futebol. Olha aí. Pelo silêncio, ninguém gosta. Pegou pesado aí. Ok. Eu quero perguntar primeiro pro Marcos. Marcos, você é brasileiro, cara. Oi. Qual time que você torce? E como diria, né? Quando a gente era criança, que time é teu? Nossa, as piadas de tiozão hoje começaram muito cedo, velho. Pior que nem jogo eu assisto, viu? Pra te falar a verdade. Muito difícil. Nem a seleção brasileira, praticamente. Quase. Não, mas você vai ter que falar um time, cara. Joga a moedinha pra cima e fala o que você lembrar primeiro, porque é sempre assim, né? O que eu lembrei primeiro de São Paulo. Você é torcedor de São Paulo? Não fala que eu escolhi um ruim, não, porque... Não. Agora você já tá associado ao São Paulo, cara. Você sabe qual é o mascote do São Paulo, né? Vixe, pior que não. Ele não vai aguentar, velho. Ele vai falar. Vai lá, Léo. É a Bambi, cara. O viadinho da floresta. Não. Isso aí não, pra mim não. Já era, você já pegou teu time, meu amigo. Agora é seu pelo resto da tua vida. Aí lascou. Mas eu vou te falar que não tá tão pior do que os outros não, entendeu? Por exemplo, apesar de que eu também não acompanho futebol de perto faz muitos anos, e quando eu acompanhava de perto era só perguntar pros meus colegas de trabalho quem foi que ganhou o jogo do último fim de semana, sacou? Eu ficava sabendo quando meu time ganhava assim, eu chegava no trabalho e perguntava, e aí, meu time ganhou? Quando eles falavam que ganhou, eu falei, é isso aí, rapaz, a gente detona tudo. E quando eles falavam que perdeu, eu só ia trabalhar. Fingindo que tava engraçado, cara. Eu também não sou muito fã de futebol, não. Na verdade, eu era, quando se tratava da seleção, Copa do Mundo, eu era realmente aficionado. Agora, o jogo comum, Brasileirão, não. E meus melhores amigos sempre gostavam muito, velho, de futebol. Os caras, eu lembro que no ensino médio, eles compravam o jornal todo dia pra ler as notícias de futebol, que a gente não tinha essa interatividade que a gente tem hoje, com a internet, celular e tal, né? E eles ficavam discutindo. E você, Igor? Isso aí, cara. Já comecei falando, né, Léo? Vou continuar aqui, então. Eu sou vascaíno. Tem admito, e esse programa aqui é quase um divã de psicólogo, admito que eu tenho também um pezinho no Corinthians, mas o time que eu gosto mesmo é o Vasco. Mas eu nunca fui aficionado. Agora, quando se trata de seleção do Brasil, aí sim, aí eu era apaixonadíssimo, sabe? Daqueles caras que esperava... Igor, mas pera aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que você me falou que a última prova que você fez, você ficou em segundo lugar, não foi? Última prova? É. Ficando... E eu tô aqui no raciocínio, tá? Saca? Tentando render o bloco aqui. Aí eu parei meia hora. Deu loading, né? Demorou aqui pra... Travou aí. Mas eu parei mesmo de
torcer, assim, futebol depois do 7-1. Aí esse dia, realmente, pra mim, foi tenso, cara. Eu lembro que... Eu acho que aquele foi o dia que os brasileiros pararam de curtir futebol e começaram a curtir política. Foi naquele dia, entendeu? Bateu 7-1, o nego fala, eu não quero mais saber dessa merda, ficar jogando bola no meio de duas traves. Eu vou pra política que tem mais o que fazer. Sem querer tornar o assunto sério, o problema foi que politizaram muito a Copa. Se você lembrar da época, você tinha aquela disputa política, né, pão e circo, etc e tal, que eu não vou entrar no assunto. E você não conseguia ainda levar de 7-1. Eu lembro que, começou um gol, não, vai recuperar. Segundo gol, não, mano, vai recuperar. Terceiro, não acredito. No quarto, falei, quer saber? Vou levantar e vou jogar videogame lá em cima. Porque meu irmão, ele morava embaixo e eu morava no apartamento de cima. Eu falei, não, tchau, vou jogar videogame. E fui mesmo. Pois é, eu não vou escapar de falar qual é o time os times que eu torci durante a vida, né? Quando eu era pequeno, tinha o quê? Uns 7 anos, cara, eu resolvi torcer pro Grêmio. Não me pergunte por quê, meu amigo. Eu acho que eu gostei das cores, sacou? E fui lá, torcia pro Grêmio. Até o dia que o Grêmio chegou na final do Campeonato Brasileiro e tomou uma coça, se eu não me engano, foi inclusive pro São Paulo, sabe? E, cara, eu lembro que minha mãe me consolando, eu 7 anos, com muita energia pra gastar e emoções à flor da pele, chorando por causa de time, cara. Eu passei a tarde inteira, puto da vida, chorando de raiva, sacou? Porque o time que eu escolhi, nunca tinha escolhido um time na vida. Minha família inteira era flamenguista, roxa, e eu finalmente escolhi um time que ia contra tudo e contra todos, e eu tomo uma coça. Putz. Aquele foi o último dia que eu torci pro Grêmio. A partir daquele dia eu falei, não quero mais torcer pra essa porcaria, eu vou torcer então pro Corinthians. E o símbolo do Corinthians é qual? O símbolo do Corinthians? Não, na verdade, o Corinthians, ele não tem tem um gavião, né? Mas ele não é conhecido pelo gavião. Ele é conhecido pelo táxi que eles usam. Diz que camburão da polícia é táxi de corintiano, né? Ó, esse é um hate que eu não quero, viu, Léo? Esse hate aí, realmente, eu não quero. Eu amo os corintianos, abraço a todos aí, tá bom? Não me mate, por favor. Eu fico com o que tiver ganhando, assim, então. Nesse caso, perguntar se torce pra que time, ó, o que tiver ganhando aí é o meu. Mas é isso aí. Não, agora para. Chega desse papo, que senão, ao invés da gente falar do tema sério do programa, a gente vai passar o resto da noite falando de futebol que a gente não torce. Exatamente. Igor, fala pra galera do que a gente vai falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre a nossa infância, as brincadeiras, os brinquedos que gostávamos e também o nosso momento Peralta, aquilo que aprontamos ali na nossa idade até os 12 anos. Pois é, e esse programa aqui tá saindo justamente na semana do Dia das Crianças e não tem maneira melhor de comemorar esse dia do que recordando do que a gente já passou, né? Bom, os nossos pais, quando ouvirem isso daqui, né? E ficar sabendo das histórias que eles nunca... Meu Deus. Nunca descobriram. Pois é, vou descobrir agora. Mas é isso aí. Agora, vamos pro programa e sobe a música. Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres. Olá, pessoal. Meu nome é Marcos. Eu sou aqui o empresário das bilocas, falando diretamente de Brasília. Olá, aqui sou eu, o professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de botequim, falando diretamente da ilha de Veracruz. E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar. Pesado nas ideias e leve nas palavras. Hoje falaremos de nossas histórias de criança. Vem com a gente que hoje o papo tá nostálgico. Igor, nessa semana a gente tá cheio de avisos porque o Sem Gravidade tá on fire. A gente começa falando então sobre as nossas redes sociais. Nós temos lá o Twitter, que é o @LeoSemGravidade e o @SemGravidade_PC. Lá você pode comentar, você pode nos dar um retweet, pode falar pra gente, mandar qualquer sugestão. A gente tá lá pra escutar. E o que mais que a gente tem aí? Também estamos disponíveis no Instagram, através dos endereços @LeoSemGravidade e @ProfIgorPH.
Você pode comentar, fazer sugestões. Lá nós subimos os drops, as partes mais importantes de cada programa, e também interagimos com os nossos ouvintes. Ouvimos suas perguntas e respondemos nos episódios. Ah, e os drops a galera tá gostando, viu? É bem legal você poder curtir só um pedacinho do episódio, né? Exatamente. A gente tira sempre a parte sempre a punchline do episódio. E não é só isso não, a gente tem também o Facebook, que fica lá em facebook.com/sem gravidade podcast. Lá você tem posts, você tem alguns textos, você tem também os nossos drops, e ali a gente tá sempre tentando trazer alguma coisa pra você. Então chega lá, chega perto, chega junto e dá uma curtida também. E onde mais que a gente tá, Igor? Estamos também disponíveis no YouTube. Você nos acha através do canal Sem Gravidade Podcast. Colocamos lá sempre os nossos episódios direitinho, bonitinhos, pra você escutar dentro do celular, no trabalho, no carro, onde você quiser. Pois é, e a gente até se dá o trabalho de fazer um vídeo personalizado, né? Uma coisa mais bonitinha, até com aquele Soundwave, sacou? Tô fazendo aqui com o meu braço Soundwave. E-mail pra gente, parece coisa de gente velha, né? E-mail, quem é que usa isso ainda? Mas a gente recebe, cara. E qual é o e-mail que a gente tem, Igor? O nosso e-mail é semgravidadepodcast@gmail.com. Você pode enviar dúvidas, sugestões, críticas não, tá? A gente não recebe não. Brincadeira, a gente recebe sim. Vocês podem falar o que vocês bem entenderem. Se for crítica, manda pro outro podcast. A gente tá bem só com elogio. Zoeira. Ai. Mas, e a gente chegou agora na parte dos avisos, né? A gente tem muitos avisos e o primeiro aviso que a gente tem pra vocês, galera, é que a gente tá chegando no fim da temporada do Sem Gravidade. Pois é, inicialmente a gente achou que ia ter uma temporada aí de mais ou menos uns 50 episódios, que é o que dá mais ou menos um ano de vida, sabe, do podcast. Só que a vida, como diria Joseph Klimber, você lembra desse ainda? Sim, lembro sim. A vida é uma caixinha de surpresas, né, cara? Chegou um membro novo pra família do Sem Gravidade Podcast, né, uma menininha linda, e aí a vida se complica, o tempo fica mais curto, e aí a gente teve que encerrar essa temporada um pouquinho antes, com 20 episódios, mas não que seja ruim. São 20 episódios, cara, e cada um melhor do que o outro. A gente foi numa crescente, né? Melhorando a qualidade tanto da edição, quanto, o mais importante, o conteúdo. Exatamente, mas não se preocupem. A nossa pausa vai ser só na semana do dia 30, e já na semana do dia 6, retornamos com tudo, com vários assuntos, só para refrescar um pouco a mente e voltar aos trabalhos. É isso mesmo, é só pra dar um descanso e a gente conseguir se situar nessa nova situação, né? E a gente vai ter um episódio especial também pra fechar a temporada do Sem Gravidade, que vai ser melhores momentos de todos os episódios que a gente publicou até agora. E a melhor parte é que você pode participar, porque você pode nos mandar as suas partes favoritas e a gente vai colocar nesse último episódio. Vai ser um Frankenstein. Mas a gente guardou o melhor aviso pro final. Galera, vocês não vão acreditar no que a gente tem pra vocês hoje. Igor, eu tô com o coração palpitando aqui, cara. Então você vai ter que falar. O que a gente tem aí? Eu, como um belo apreciador do café, ainda tenho o café tatuado no meu braço e no meu coração. Meu grande companheiro de longas jornadas de estudo. Eu ofereço a vocês uma caneca do Sem Gravidade. E essa caneca, fizemos com todo carinho, pra você usufruir de uma bebida quente nela. É isso aí. Essa caneca, ela tá disponível somente em uma loja de toda a internet, de todos os terabytes que estão sendo transmitidos aí agora. Só tem um lugar que você vai conseguir achar a caneca do Sem Gravidade Podcast, e é na loja conservati.com.br, e o Conservati se escreve assim, é conservatee.com.br. Você pode achar na descrição desse episódio aqui o link lá. Vocês devem seguir o nosso link pra dar suporte ao nosso podcast. Qual é o link, Igor? O nosso endereço é conservati.com.br/sem gravidade. Lembre-se que você entrando no link, você usufruindo desses produtos, vai estar nos ajudando. Fazemos um trabalho com todo carinho, não só para vocês, mas para nós mesmos. É um estímulo intelectual e também de entretenimento. E agora estamos aí com esse novo projeto. Esperamos o seu apoio. Então, gente, corre lá pra loja, já compra a sua caneca. E a loja tem muito mais coisa de outros podcasters também, que são, excelentes. Então, você tá bem servido na conservati.com.br. Mas, eu só peço isso. Vai no nosso link, cara. A gente tá precisando de um faz-me rir. Tô precisando comprar sapato pros meninos.
Tem que abastecer a minha garrafa de café, então ajuda a gente. Pois é, ajuda nós, cara. Eu podia estar roubando, mas tô aqui fazendo podcast. É isso aí, galera. Corre lá, já faz a compra, já encomenda nossa caneca, seja feliz e deixa a gente rir também. É isso aí. Sobe a música. Voltamos! E agora, galera, vamos começar esse programa aqui, vamos começar a falar das tragédias que a gente aprendeu quando era pequeno, né? Mas não só isso, cara. Vamos falar também das coisas boas. E uma das coisas boas quando eu era pequeno, eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo também, e os nossos participantes, é que a gente tinha sempre aquele brinquedo favorito, né, cara? Todo mundo. Aquele brinquedo que a gente não largava a mão, ou então que, né, apesar de causar um prejuízo pra gente também não deixava de lado. E é isso aí, a gente vai começar primeiro falando disso. Então, Igor, fala aí, me fala qual é um dos brinquedos favoritos de quando você era pequeno. Eu poderia começar com o meu favorito de todos, assim, mas eu não quero chocar muita galera já de início, não. O meu brinquedo favorito, na verdade foi a referência de brinquedo pra mim, eram os bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu não sei, porque... Eu não sei, a gente tem idades diversas aqui, mas eu não sei se vocês pegaram essa fase. Aqueles bonecos eram simplesmente demais, assim, cara. Até hoje, eu teria coragem de comprar a coleção. Hoje em dia deve estar muito caro um negócio desse, né? Quem conseguiu guardar até hoje, né? Igor, eu te falo que eu só não compro aqueles bonecos porque eu não acho, cara. E quando eu acho, é um absurdo, entendeu? Cara, era muito bem feito, barato e brinquedo pra criança, porque você tinha os bonecos e você tinha a armadura deles, cara. Isso era muito da hora, porque tipo assim, eu quero testar a armadura do Shiryu no Seiya. Tinha como você fazer isso, entendeu? E era um boneco muito engenhoso pra criança, e tanto que meus brinquedos posteriores foram referência sempre nessa primeira coleção do Cavaleiro do Zodíaco. Inclusive, meu preferido era o Shiryu. Shiryu mais forte que todos. E se você tivesse guardado, viu, Igor, você ia ganhar um dinheiro agora que eu ia comprar de você. Exatamente. É bem provável, viu? Ó, durante cara, o período de Cavaleiros do Zodíaco eu era muito frustrado, cara. Eu era frustrado primeiro porque eu era lascado, né? Não tinha dinheiro pra nada. Uhum. E o único que eu tive, cara, e foi uma felicidade, bicho, até hoje eu brinquei muito com esse brinquedo, foi o de Libra, o Doku. Ah, sim. Não é Doku, tá? Doku é do Star Wars. Conde Doku. É o Doku de Libra. Cara, eu achava a melhor armadura porque ele era o único que tinha armas, né? Então, por causa disso, ele era o que tinha mais peças, entendeu? Ah, sim. E aí eu ficava testando as armas, eu tirava um, colocava outro, ficava colocando a armadura, depois tirava do boneco e montava a armadura naquele formato. Era muito fera, cara. Aquilo ali era demais. Você teve, Marcos? Não tive não. Já ia até falar agora, eu não tive esses bonecos aí não. Na realidade, ali pra nós ali era muito difícil, né? Lá no interior lá. Mas eu sei que, pra mim, assim, eu lembro muito do desenho, mas principalmente do Seiya. O que mais lembro é o Seiya. Os outros não lembro nenhum. E o engraçado é que, assim, naquela época, a minha frustração não era só com boneco. A minha frustração era pra ver também, porque eu não conseguia ver, entendeu? Eu não sei, cara, eu posso estar enganado, mas os Cavaleiros do Zodíaco passavam ou na hora da novela ou na hora do jornal. E só tinha uma TV em casa, né? Então vocês já sabem quem é que perdeu a batalha. Sempre nós. E sem dizer que acho que era na Manchete. Era Manchete? Isso. Era na Manchete e o sinal era muito ruim, cara. Pelo menos da minha TV, né? Tinha que botar bombril lá nas pontas. Você fazia um gato, você quase virava a TV assim, na diagonal pra ver se pegava. Preta e branca ainda a nossa lá. Não, e não era só isso. Vocês lembram ainda era uma pessoa subindo no telhado pra ajeitar a antena? Vocês lembram dessa? Era tipo do cara cair de lá e morrer. Era um em cima do telhado gritando, tá bom! E o outro na janela. O outro na janela gritando, tá não, vai pra esquerda, vai pra direita. A maior frustração é o cara descer e falar assim, pô, não melhorou nada, mano. Sobe de novo. E o ruim de tudo era quando a televisão era longe, que tinha que ficar um olhando na televisão, o outro na janela gritando e o outro lá no telhado, rodando. Cara, vamos falar a verdade, naquele tempo a pessoa tinha que ser engenhosa pra conseguir sobreviver, viu? Só pra ver TV era esse trabalho todo. Tinha, cara. É verdade. Tinha, sim.
Essa geração atual aí é muito café com leite, cara. Hoje tá tudo Full HD, 4K. Não, é beleza. Marcos, sua vez. Fala aí qual era um dos seus brinquedos favoritos. O meu era aquele minigame, aquele joguinho da cobrinha, não sei se vocês já tiveram dele. Ah, já tive. Era o que rolava mesmo e era menino, era o tempo todinho com ele na mão. Saía da escola já praticamente na rua caminhando e já começava a jogar já. A gente tinha muito vício na realidade nesse bichinho. Era aquele que tinha, era tipo, sei lá, 340 jogos em um? Isso. Era Sei muito qual é bom, esse. cara. Era muito bom. Aham. E engraçado é que assim, ele falava 300 e não sei quantos jogos em um, né? Na verdade, você tinha uns 10 jogos, e aí pra fazer os 300, eles tipo mudavam a velocidade ou a cor do resto. Ou então de cabeça pra baixo, começava do lado pro outro. Exato, era isso. Cara, mas se você pensar bem, aquilo dali foi revolucionário. Aquele era o Game Boy, o Nintendo DS da época, porque você tinha um Atari, os jogos do Atari eram mais ou menos assim, e os caras conseguiram fazer um Atari de bolso pra você levar pra casa. Mas isso daí era no tempo que você já tinha Nintendo 64, né? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o povo tava jogando com polígono, jogando Zelda, e a gente acabou de chegar no Atari. Nem me fala, viu? Não. A minha raiva até hoje de comprar videogame, cara, olha, eu falo que a gente tá alcançando também um público juvenil, né? E que bom, e a gente quer alcançar mais. Eu falo pra esses meninos, cara, aproveita, porque eu tinha uma frustração muito grande que eu nunca tinha um videogame da época, cara. Nunca tinha. Aí quando eu comecei a ganhar mais, até hoje eu sou assim, cara, eu sempre compro o melhor jogo no dia, pago, né? A minha esposa chega e fica olhando com raiva pra mim, tá gastando dinheirão com videogame, mas, cara, sabe que é o brilho, sabe? De falar assim, agora eu compro na raiva mesmo, sabe? Cara, eu fico imaginando ela olhando pra você e falando assim, você vai ver a conta do salão. Vou descontar tudinho. Vai, compra seu jogo, pode comprar, tem problema não. Mas eu pensar que tem mulher que gasta em 2 semanas ou em um dia quase o valor dos melhores dos jogos, saca? Mas é engraçado que eu meio que segui esse rumo aí por um tempo também, sabia? Uhum. Quando eu comecei a ganhar bem, a primeira coisa, o primeiro item de valor que eu comprei foi um videogame. Foi o Wii. Vocês lembram? Já faz um tempinho agora, Sim. né? Eu nunca joguei, mas sei qual é. Eu lembro que você tinha ele aqui. A gente levava esse Wii pra tudo quanto é canto, né? Isso. As festas, as gincanas, cara, tudo tinha um Wii. Aquele videogame era bom, bicho. Bons tempos. Quem foi que levou ele? Você sorteou aqui, não foi? Não, eu tive que vender. Aquele primeiro que eu comprei, eu tive que vender, porque foi assim, deixa eu contar essa história rapidinho. O que aconteceu foi que eu consegui meu primeiro emprego. Eu contei a parte dessa história em outro programa, que foi quando eu trabalhei pra uma empresa que tava digitalizando uns troços pro governo. Então eu era digitador, cara. E o povo pensa assim, isso foi o quê? Em 1980? Não. Isso foi recente, em 2000 e alguma coisa. O negócio é que parece que o governo tava digitalizando a Biblioteca Nacional, alguma coisa assim, entendeu? E parte disso eles contrataram uma empresa aí qualquer pra digitalizar digitando. Isso foi uma coisa. Daí, quando eu cheguei lá, eu tô falando que eu já contei isso. Quando eu cheguei lá, eu descobri que os funcionários da empresa já não recebiam fazer 3 meses, todos eles tinham escrito no crachá, aquele crachá que você usa no pescoço, tinha escrevido na parte de trás, escravo. E eu cheguei lá como estagiário, sacou? E ganhei o primeiro salário, o segundo, e o negócio lá tava meio instável, entendeu? Aí, claro, né? Eu, como jovem responsável, fiz uma dívida que eu não podia pagar. E comprei o videogame. Foi assim que surgiu o meu primeiro Wii, cara. E uns meses depois eu tive que vender ele porque, né? Precisava pagar. Não, eu fui demitido, claro, porque a empresa foi à falência. E essa foi a história do Wii, foi-se embora. Eu acho que o primeiro salário que a gente recebe sempre gastamos com besteira. O primeiro salário da vida, assim. Eu não sei o Marcos, mas você acabou de falar aí que comprou e fez dívida. E eu também tive uma situação parecida também. No meu primeiro salário, comprei besteira. Eu acho que o Marcos é o único diferente daqui, porque eu conheço a história dele, esse é empreendedor desde ele saiu da mãe dele já pedindo nota fiscal, entendeu?
Meu primeiro salário eu fiz foi guardar mesmo. Até porque no meu tempo a gente nem comprava assim, né? Pra nós lá a gente não comprava. Na realidade, videogame, eu não sabia nem aquele que era de cartucho ainda, que jogava daquele do Ryu. Super Nintendo. Super Nintendo, né? Então eu nunca nem sabia o que era aquilo, praticamente. Eu vim conhecer aqui praticamente aqui em Brasília, nesse mesmo quando o Léo me chamou, né? E ainda fazia gol contra, eu tava correndo pra um lado e o dia que eu fiz um gol, eu comemorei, ele falou, não, você fez contra. Só pra entender o nível, né? O nível. Na rodada de videogame, que, gente, antigamente a gente fazia rodada, hoje em dia tudo é online, né? Cada um na sua casa jogando com o seu. Mas antigamente a gente sentava na mesma sala, gente, vocês não vão acreditar nisso, mas era na mesma sala, cada um com um controle na mão, e se perdesse, passava o controle. Mas olha que legal, você vai pegar essa época aí, você tinha a ideia de... Agora fugiu a palavra, né? Mais de um jogo solidário, né? Você sentar e jogar. E ali, cara, era um momento de tensão. Eu não sei vocês, mas quando a gente jogava Street Fighter, eu e meus primos pequenos, a qualquer momento podia sair alguém voando assim do quarto, sabe? Era muito bom, velho. Eu virava a noite. Eu só podia jogar na sexta-feira à noite, final de semana, né? E se eu tivesse feito todos os deveres de casa? Minha mãe falava, ó, beleza, se você tiver feito tudo que você tem que fazer, eu vou olhar o seu caderno. Aí sim, a minha mãe guardava o videogame numa caixinha no quarto dela. Aí ela trazia o videogame e dava pra gente. Aí, moleque, era rivalidade, velho. Virava sexta-feira jogando, todo mundo chorando, pernas voando, entendeu? Mas era bom. Cara, o meu irmão, ele aprendeu controle emocional jogando videogame durante as madrugadas. Que jogava eu, o meu tio, que morava na mesma casa junto com a gente, e ele. Só que assim, o meu irmão, cara, ele era muito nervoso quando era pequeno. Então, ele jogava e ele ganhava da gente. Quando ele ganhava da gente, ele ficava zoando, entendeu? Falando gracinha e tal, ganhei, seus ruins, blá 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 blá. E provocando a gente. E assim, a gente, né, caía na pilha e caía na gargalhada e tal, e falava, blá 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 blá. A gente também falava umas besteiras. Quando ele perdia, meu amigo, a gente zoava ele até o guri chorar, velho. Mas a gente ficava zoando, ele ficava com raiva, saía batendo o pé do quarto, aí daqui a pouco voltava pra jogar a próxima. O maior problema, Igor, é que o Léo, ele, nesse grupo nosso que a gente tinha, o rodízio era só entre nós, porque o Léo não saía nem uma vez. O Léo era um fominha de videogame, né? Era. Que eu não perdia, a culpa tem, era bom. Bom. Porque você era bom? Aham. Não saía do videogame, como é que não ganhava também, né? Era os dedinhos de ouro, cara. Eu também era mais de jogo de luta. Agora, quando era futebol, eu nem sentava. Agora, jogo de luta, realmente, até hoje é o que eu gosto mesmo de consumir. É jogo voltado pra luta, Street Fighter, Mortal Kombat e por aí vai. Então, peraí. Eu tenho que falar também um dos meus brinquedos favoritos, né? Sim. Eu acho que vocês vão lembrar desse. O Bate-Bate. Sim. Lembro. Já machuquei muito o dedo. Era o brinquedo que dava câncer no braço, né? Cara, só ficava os hematomas só. Pra quem é mais novo e não sabe do que eu tô falando, deixa eu tentar descrever pra vocês o que é esse brinquedo. Imagine que você tem uma argola de metal, e dessa argola de metal saem duas cordinhas, uma pro lado e uma pro outro, descendo pra baixo, sacou? Duas cordinhas moles e tal, cordinha normal. Na ponta de cada corda tem uma bola maciça feita de sei lá o que. Eu acho que aquilo ali era metal, ou talvez era só plástico muito Mas duro. parecia metal, parecia. Pode até não ser metal, mas a consistência e o peso era de metal. Isso. Pense no seguinte, pra quem tem referência bíblica aí, sabe a funda de Davi, que ele usava pra atacar a pedra? Imagina aquilo dali, só que em formato de brinquedo, sacou? Era mais leve, se pá, a funda de Davi era mais leve, porque aquele negócio lá, meu Deus. Cara, e aí, pra quem ainda não entendeu como é que esse negócio funciona, como é que você fazia pra brincar com esse troço? Você tinha a argolinha de metal que você segurava com o teu dedão, entendeu? Apertando ele pra baixo no resto da tua mão, como se você fizesse um punho. Daí, as duas bolas ficavam pra baixo, certo? E elas alcançavam uma outra, elas batiam uma na outra. Então a brincadeira era o quê? Você conseguir bater elas em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo. E por isso que o nome era bate-bate, porque ficava tá 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 tá
tá. Imagina que minha mão tá indo pra cima e pra baixo agora, entendeu? E esse era o brinquedo, cara. Qual era o grande problema desse negócio? Que assim, você tem que ter certa coordenação motora pra conseguir fazer esse negócio funcionar direito. Até você chegar lá, o negócio batia na tua mão enquanto você tava tentando fazer as duas bolinhas baterem, cara. E você não imagina a dor que era esse negócio. Até hoje eu não sei como é que meu braço não quebrou. A cabeça do dedão que segurava era todo vermelho, né? A unha faltava cair de tanta bolada que levava. Como vocês não vão falar que essa geração é Nutella? É claro que é, cara. Vocês colocam duas bolas de ferro na mão de umas crianças de 6 anos e falam, brinca aí, brincadeira saudável. Ninguém vai se machucar, não? Que isso? É lógico. É puro. A nossa infância foi puro darwinismo, evolução, sabe? É seleção do mais apto e bora. Quem sobreviveu, sobreviveu. E, cara, essa é uma história trágica da minha infância também, entendeu? Porque minha mãe se livrou do meu bate-bate. E ela se livrou pelo seguinte: tinha duas formas de brincar com bate-bate. Tinha o jeito certo, que é, bom, certo você... Imagine essa definição de certo aí, cara. É o que você quiser. Então, o jeito certo era você ficar batendo assim, tentando causar câncer no teu braço de tanta batida que acertava. E o outro jeito era você segurar a bolinha no chão e bater ela pra um lado e pro outro. Você segurava a corda no meio e batia ela pra um lado e pro outro no chão, entendeu? Então ela fazia tá no chão. Eu tentei fazer isso nos azulejos da cozinha, cara. Tá explicado. Eu já pensei, Léo, que você tava falando de outro tipo de bate-bate. Eu achei que você ia falar assim, não, a gente pode bater também nos irmãos. Cara, aquilo dali, meu amigo. Aquilo dali, se você jogasse na cabeça de um, velho, a pessoa não levantava, não. Verdade. Era um brinquedo meio estranho mesmo. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos! Pois é, mas a nossa infância não foi só brinquedo. A gente não tinha só brinquedo, a gente também tinha brincadeira que às vezes precisava de um brinquedo, às vezes não precisava, e a gente se virava. Era outros tempos, nem sempre a gente precisava de alguma coisa pra se divertir. Fala aí, Marcos, qual era a tua brincadeira favorita quando era pequeno? Olha, Léo, a gente brincava muito. A minha brincadeira que a gente mais brincava e a favorita era aquela dedonha. A gente não precisava de nenhum boneco, né? Só um pedaço de papel e um lápis. E aí a gente começava a brincar, sentava eu e meus irmãos, e nós começávamos ali a brincar. Praticamente passava, se pudesse, a noite brincando ali, né? Adivinhando nome, cor, fruta. Como é que é a dedonha? A dedonha você contava nos dedos, né? Como se fosse um paroímpo americano. E aí ia contando ao alfabeto. Aí, vamos supor, 10 dedos dava na letra J. Aí com essa letra J, no papel você tinha uma coluna, como ali no Excel, né? A coluna ali, linhas, e você colocava, né? Na letra J você tinha que colocar o nome de uma pessoa, uma cor, uma fruta, um carro, e aí cada acerto valia 10 pontos. E no final você somava o total. E não, peraí, no início do jogo, todo mundo jogava tipo para o ímpar, mas todo mundo colocava um número com a mão. Exatamente. Isso. Uhum. Colocava, sei lá, 2, 3 com a mão. Colocava a mão lá, quantos dedos você colocar, aí vocês contavam de todos os dedos, aí a soma desses dedos seria a letra. Uma letra, certo? isso, do alfabeto, exatamente. Aí a partir da letra, você tinha que falar coisas que fossem com aquela letra ali. Vocês decidiam antes qual seria a coisa. Tipo, vamos falar de países. Entendi. Isso, exatamente. Aí a gente variava, né? No nosso caso, a gente colocava o nome, né? Aí o nome, sim, você poderia derivar se era país, se era animal, se era cores. A gente colocava várias colunas, né? Poderia ser igual, nesse caso a gente colocava cor, frutas, tipo de carro, tudo com aquela letra. Aí você tinha que colocar, cada acerto você totalizava 10 pontos e no final dava um total. Aí no final da linha toda do caderno ali, que era 32 mais ou menos, quem tivesse mais pontos era o vencedor. Assim, quem tá aí de casa imagina que essa brincadeira era a mais inocente possível, né? Mas até nisso daí a gente roubava, cara. Sim, inventava o nome de país, inventava fruta que não existia. Existe sim. Eu vi, pergunta pra mãe lá. Aí chegava pra mãe e ia perguntar, existe a fruta oi de tigre? Não sei. Vai encher o saco de outro menino. Tô fazendo as mesmas coisas aqui. Eu gostava da parte de animais porque eu tinha um livro, eu comprei um livro na escola que falava os animais de A a Z. Falei, rapaz, nos animais era 2 de cada. Pode vir qualquer letra que eu acertava. Velho, todos. ó que massa. Olha que legal.
o Marcos, ele chega na biblioteca e fala, moça, eu quero aquele livro ali. Ela, você tá interessado em biologia? Não, eu vou arrasar na dedonha, não tem mais pra ninguém, entendeu? Aí, justamente no dia que ele ia na biblioteca pegar esse livro aí, era o dia que ele resolvia apostar, né? Nos outros dias não tinha aposta não, mas nesse dia aí, apostava o dinheiro do irmão. E aí, vai apostar mesada? Esse era o dia pra ganhar, né? Sua vez, Igor. Qual era o teu? Eu tinha... Vamos lá, vou começar pelo o mais tranquilo, que é jogar bet. Eu não sei de onde veio esse nome, entendeu? Eu acho que... não sei se pegaram de alguém. Vocês sabem o que é jogar bet, né? Aham. Mas explica aí pros ouvintes, porque tem ouvinte novo, cara. Até hoje eu não entendo muito bem como funcionava o jogo. Eu só tava lá pra me divertir. Mas ficam duas pessoas na frente da lata e uma pessoa atrás. A pessoa que tá atrás, ela tem que jogar a bola com o objetivo de acertar na lata do oponente. Não, peraí um pouquinho. Peraí, tem que explicar só uma coisa. São 2 times, apesar de que os times só tem 2 pessoas em cada time. Aí, eles ficavam em lados opostos da rua, né? Longe um do outro. Exatamente. Aí, cada um dos times tinha um círculo. Uhum. Lembra disso? Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não lembro muito das regras, não. Aí tu me pegou, viu? Sei que... Ah, não, peraí. Eu lembro. Especialista em bet aqui. Vixe! Deixa que eu falo. Chamou pro peito, chamou pra responsabilidade. Vai lá, pode ir. O Léo é especialista mesmo. Ele brincava aqui o tempo todinho aqui na frente. Aqui. Aí ele para a gravação, né? Ele para a gravação, abre o armário, tem um taco de bet, uma bolinha assim, encerada, um bonezinho. Deixa eu explicar aqui, vai lá. Vou explicar como é que é. Olha só, você jogava com uma bolinha de tênis, entendeu? E daí, você tinha, em lados opostos da rua, esse círculo. Dentro do círculo, você tinha um bet, que na verdade era só um pedaço de pau, sacou? Um cabo de vassoura. Uhum. E você tinha que ficar com o cabo de vassoura firmado no chão. O fulano do outro time ficava do outro lado da rua, e o objetivo dele era o quê? Era jogar a bolinha na tua direção e derrubar a garrafa que ficava atrás de você dentro do círculo. Você tinha que acertar com o cabo de vassoura a bolinha pra ela ir o mais longe possível. Quando você acertava, você tinha que correr até o outro círculo, e o fulano do teu time que tava com o bet do outro lado, no outro círculo também, tinha que correr em direção a você, e vocês trocavam de lugar, sacou? Eu ia pro círculo dele, ele ia pro meu. No meio do caminho, você tinha que bater os cabos de vassoura e contar a bet, que eram os pontos. Exatamente. Se você jogar pra muito longe, você podia contar, sei lá, quantos pontos você quisesse. E aí era a língua, cara. Era o quão rápido você conseguia falar bet. Tipo, bet 100, bet 200, bet 300. Cara, é outra brincadeira cabulosa, né? Porque toda rua tem um malvadão da rua. Que é o cara que, se alguma coisa pegar no portão dele, e pior que eu me tornei esse cara hoje em dia, né? Mas se alguma coisa encostar no portão dele, ele sai xingando as crianças tudo. Eu não sei se vocês tinham isso na rua de vocês. É o velho da rua, E eu era novo, cara. Eu, quando eu mudei pra cidade onde eu cresci ali, a minha infância e adolescência, eu não conhecia nada. E os meninos tiraram muito sarro de mim, mas sarro do bem, não bullying, né? Mas zoando, né? Pô, o cara não conhece nada da cidade. Aí caiu a bola dentro da casa do cara, né? Aí eles falaram, Igor, pega a bola pra gente lá. Aí vai eu, né? Eu pego, amigos, vamos lá, né? Ah, sou parte de uma turma. Aí vou lá. Quando eu olho pra trás, todo mundo sumiu, cara. Todo mundo sumiu. Aí eu falei, velho, por que todo mundo sumiu, mano? Aí na hora que eu peço a bola do já vi o cara, velho. O cara falou tanta coisa, mano. Falou tanta coisa. E a próxima vez que sair aqui, eu vou rasgar a bola, não sei o que, já jogou a bola pra cima lá. Tá, então, eu tenho uma história que é a seguinte. Marcos, eu não lembro se você tava nesse dia, cara, mas eu sei que o Johnny, quando escutar esse programa aqui, vai morrer de rir, porque no dia ele morreu de rir também. Eu ia falar. Rir às custas dos outros é bom, né? Verdade. Então, tava eu jogando bet, e quando eu era novo, eu tinha um certo... como é que eu posso falar? Eu era meio roliço, entendeu? Tinha uma certa aderência adiposa na região da barriga. E tá, eu era o gordinho da rua. Daí, nesse dia a gente tava jogando bet. E cara, a bolinha veio na minha direção e eu, acertei. Só que eu acertei a bolinha meio desconjuntado e saí correndo olhando pra trás. Quando eu saí correndo olhando pra trás, eu perdi o equilíbrio e a bolinha da rua saiu rolando, sacou?
Cara, mas na minha cabeça, eu fui um ninja ali, porque eu perdi o equilíbrio, eu me joguei no chão, eu dei uma cambalhota e parei em pé e saí correndo. Isso foi o que passou na minha cabeça, tá? De verdade não foi bem isso que aconteceu, não. Eu só caí, rolei, todo desconjuntado por cima das costas. E levantei lá, me achando ninja, correndo pro outro lado pra bater o bet e conseguir uns pontos. E aí, quando eu chego lá no meio do campo, eu olhei assim pro redor, porque não tinha ninguém correndo, né? Eu olhei ao redor, todo mundo rindo. Ué, do que vocês estão rindo? Tá tudo certo aqui. Tá tudo certo, cadê meus pontos? Não vou poder fazer pontos. O povo lá rindo, cara, se matando de rir. Porque naquele tempo ali, meu amigo, o bullying não era só permitido, era parte do teu processo de aprendizagem. Entendeu? Verdade, tempo bom, viu? Pois é, o que não te mata só te deixa mais forte, né? É verdade. Que cachorro gay? Não sou cachorro, não. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Eu lembro também, Léo, foi o próprio Johnny, não sei se foi o Bet que ele tava brincando, caiu justamente no portão desse malvadão aí que o Igor fala, né, da rua, e puxou, o senhor puxou, foi o facão, riscou no asfalto e falou assim, se cair aqui de novo eu pego todo mundo. Vai, porque tem um pessoal que tinha mania de puxar o facão. Eu não sei se aqui é o pessoal que mais interiorano, eu não sei, mas o pessoal antigo tinha essas manias. Também já puxaram o facão pra mim, mas isso é pra outro dia, né, que eu vou contar. Não, mas, cara, assim, a verdade, Marcos, é que a nossa rua, cara, assim, crescendo eu nunca percebi, mas a nossa rua é barra pesada, velho. É verdade, verdade. Né? A gente só percebe essas coisas depois, quando a gente para pra pensar e tal, mas é barra pesada ali. De quem é a vez agora? Você. Sua. Opa! Sou eu. Achei que eu ia escapar dessa. Não, você. Especialista em bet. Pois é, mas engraçado que bet era das brincadeiras aqui da minha lista, mas eu vou falar uma outra. Quando eu era pequeno, uma das coisas que eu mais fiz, por incrível que pareça, o povo vai até linkar uma coisa com a outra agora, era jogar futebol na rua, cara. Ah, sim. Esse aqui é o futebol mais raiz que existe no Brasil, que você não tem travinha, você não tem nada, você só tem a bola e sua sandália. Verdade. Você lembra disso, Marcos? Lembro, sim. A gente colocava a sandália como gol de um lado e do outro da rua e a gente ia jogar, cara. E assim, não era numa quadra que a gente ia jogar, era no meio da rua mesmo. E se passasse carro, por exemplo, acontecia o quê, Marcos? Tinha que mandar o carro parar, ué. Pra continuar jogando. Já esperando, ó, espera aí, deixa eu esperar pelo menos fazer o gol. De verdade o que acontecia é barata voa nessa hora, né? Todo mundo sai da frente, porque senão vira patê. É verdade. Mas, cara, eu lembro de uma vez, nisso eu já era maior um pouquinho, mas que o pessoal, eles, dessa rua, Marcos, sabe onde fica a casa da minha mãe? Sim. Olhando de frente pra casa da minha mãe, não tem aquela rua descendo na esquerda? Sim. Então, naquela rua ali eu lembro que tinha um tempo que a galera fechava a rua, cara. Carro não passava, não. Tinha que dar meia volta. Exatamente. A gente já fez isso várias vezes. Pois é. Outros tempos, né? E foi justamente quando a gente brincava aqui na frente da rua da casa dela, aí depois fizeram um quebra-mola aqui bem no meio do campo nosso. Aí a gente mudou pra lá e aí fechava. Não, quiser passar, desvia, vai lá pro outro lado. Mas o pior é que aquela rua que a gente jogava primeiro, ali em frente à casa da minha mãe, era perfeita, porque ela era plana. Exato. Não dava briga. Agora na outra, que era uma subida, cara, quem jogava pra baixo, né? Sempre é melhor, Todo mundo quer ficar com o lado de cima. Pô, vou ter que atacar subindo a rua? Pô, cansava, né? Não, e sem falar nas regras que a gente inventava, cara. Eu lembro que, a princípio, na cidade aí onde a gente passou nossa infância, eu cheguei lá quando literalmente era tudo mato. Eu também. Sabe aquela história que fala assim, quando eu cheguei aqui, isso aqui era tudo mato? Então, no meu caso é literal. Não, eu vi pé
de eucalipto gigantesco. Eu vi uns arbustos gigantes, cara. Fala aí, Igor. Eu vi colocar asfalto nessa cidade, cara. Isso, não tinha asfalto. Esse era o meu ponto. É mesmo? Vocês é desse tempo aí, aqui é? Sim, eu Aham. É. Cara, quando eu cheguei aí, não tinha nem esgoto, a gente usava fossa. Eita. E o massa é que eu saio de cidade perigo pra outra cidade perigo, né? Eu saí da entendeu? Lá na Guarda pra vir morar no mano. É só pulando de cidade perigo pra cidade perigo, velho. Que é isso, cara. Tem sorte de estar Mas vivo. lá era mais do que aqui. Lá era. Ainda hoje é um pouco, mas aqui também é meio tenso. Não, é porque a cidade lá já estava estabelecida e o crime já estava organizado, entendeu? Aí o crime ainda estava chegando. A gente fala zoando, mas isso que você falou é verdade, cara. A grande questão, tanto que lá você tem uma organização criminal. Aqui ainda você não tem, mas lá você tem. Até o cara, tipo assim, o cara que rouba din-din, sabe, na padaria, ele tem contas a pagar com alguém, entendeu? Se fizer besteira aí, vai ter que... Entendeu, né? Então, mas ó, no meu tempo que não tinha nem asfalto, cara, uma coisa que me marcou é que foi daí que surgiu a expressão pé de Todd, entendeu? Que a gente, quando ia jogar, primeiro, não jogava com a sandália, porque a sandália era o gol, né? Então a gente jogava descalço. E lá, como não tinha asfalto, então era aquele barro vermelho, sabe qual é? Nossa. Eita. Gruda no teu pé e não sai nunca mais. Tinge o tênis. Exatamente. E quando você misturava aquele negócio ali por um tempo, que você ficava correndo de um lado pro outro naquele negócio, ele ficava meio preto, sabe? Com a sujeira da rua. E aí o teu pé ficava cor de Todd, né? Da chocolatada, Todd. Então ali, cara, era todo mundo pé de Todd. O problema era pisar numa poça de lama e depois entrar pra dentro de casa, hein? Não, tinha pior do que isso, Marcos. Porque, assim, o nosso futebol nem sempre era um futebol de gente boa, saca? Às vezes ficava um brabo com o outro, cara, e começava um quebrar o outro, entendeu? Aí o cara driblava o outro, passava com a bola, o outro botava o pé e o fulano tomava um toco. Aí não era só o pé, era o corpo todo. Meu amigo, era o toco, saía rolando da lama, mudava de cor até. Bons tempos. A gente teve infância boa, bicho. Se quebrava tudo, mas a gente teve infância boa. Uma pergunta, vocês já chegaram aí em fliperama? Já? Ô? Nossa, mano, eu acho que o que representa os anos 90 são os fliperamas. Eu fui uma vez sozinha no fliperama. É mesmo? É, uma vez sozinha. Foi nessa que eu te falei o Igor até comentou do jogo aí do Street Fighter. Só essa vez também. Aí como eu cheguei lá e não sabia como é que jogava, eu peguei, não vou também mais não. Esse negócio de fliperama, cara, o negócio é que, assim, era um local pra criança, entendeu? Porque era jogo de videogame, só que era o local mais barra pesada que você pode imaginar. Muito, cara, muito. E era engraçado que tinha as variações. Tinha um fliperama que era só fliperama mesmo, aí tinha um fliperama que era bar, aí tinha uns velhos bebendo cachaça, e um bocado de criança jogando videogame, e de vez em quando... Jogando sinuca. Aí fica assim, cara, é os anos 90. Os anos 90 é representado pela a ideia de fliperama. E eu lembro que a última vez que eu fui, eu levei um baita susto, cara. Porque, não, a gente tá lá, a primeira coisa, né? Direto, quase eu apanhava. Porque normalmente tinha um adulto jogando, que era sempre o cara meio mal encarado, né? Assim, tal, de bermuda da Ciclone, sabe? Pá. E eu era aquelas crianças abusadas, né? Eu botava a ficha pra ir contra ele. E como eu já tava acostumado, eu ganhava. Velho, teve um cara que o cara comprou umas 6 fichas pra tentar me ganhar e não ganhou nenhuma. Eu acho que como o cara ia colocar a 7ª, eu juro, eu achei que aquele cara ia me bater, entendeu? Só que assim, como eu sempre fui muito, muito bem relacionado, porque tinha muito amigo do meu irmão que me conhecia ali na região, nunca tive problema nenhum. Mas um dia eu lembro que a gente tava lá, e como o Léo falou, é um lugar muito barra pesada pra criança. Aí do nada chegou um cara correndo, velho. E entregou um negócio pro outro cara, e o outro cara só correndo pra dentro, assim. Aí a polícia entrou, e eu não tinha visto a polícia entrando, e deu um tiro pra cima. Pá! Caramba. Sério, de jeito. Tava eu e o meu primo, né? Moleque. Toda a minha hombridade de criança foi ao chão, assim. Eu comecei a chorar. Ô tio, eu tenho 11 anos, deixa eu ir embora, por favor. Conta pra minha mãe, não. Bateu não. Não me mata, não sei o que. Velho, o policial...
Não, mas eu era criança, né? O policial olhou pra mim assim, vai pra casa, moleque. Aí eu fui pra casa. Aí botaram os moleques, os caras tudinho lá na frente, né? E começaram a dar um vácuo neles. Eu não sei aqui pra vocês, né? Mas pra gente lá, a maioria dos pais nem deixava as crianças ir pra fliperama, né? Inclusive, essa vez que eu fui mesmo, eu fui escondido do meu pai. A gente também. Você acha que minha mãe sabia, cara? Eu também ia escondido também. Ela tá descobrindo agora, porque vai escutar esse programa. Não, meu pai soube porque eu falei pra ele e também dessa vez eu nunca mais fui. Só fui essa vez e não fui mais. Depois. Cara, você era muito comportado. Porque, assim, eu também falava que eu não ia mais, entendeu? Quando ela descobria. Mas, cara, é porque, assim, naquela época... Deixa eu falar uma coisa aqui. Naquela época, pra vocês aí que são jovens, ou que são pais jovens também, era diferente, cara. Porque a gente tinha liberdade pra ir pra rua, velho. Nem sempre nossos pais sabiam pra onde a gente ia, não. Eles só sabiam que a gente tava na redondeza, entendeu? Uhum. Então, a gente descia 2 ruas e ia pro fliperama. Ou ia ali pra rua de cima e ia jogar bola, entendeu? Eles iam saber de onde é que a gente tava, cara. É verdade. Que cachorro gay? Não sou cachorro, não. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. E a gente tem também aquelas aventuras da nossa infância que a gente nunca esquece. Eu vou começar aqui contando uma que... Eu não sei se exatamente era uma aventura, era mais uma coisa que a gente fazia com regularidade, que eu acho que quem tá aí vai até ficar meio assustado, cara. Mas eu ia caçar taleta no pântano. Vocês sabem pelo menos o que é isso? Não. Sim, eu sei. Eu não sei não. Já fez. Uhum. Taleta, sabe aquele pedacinho de madeira que você usa pra fazer pipa? Ah, sei. Agora eu entendi. A gente chamava aquilo ali de taleta. E o melhor lugar pra achar essa taleta que a gente tinha, cara, ou era na loja, né? Custava dinheiro. Ou de graça. Ou de graça, indo pro pântano. Pros mais novos aí que não sabem, geralmente é aquelas palhas de coco, mais aquela buriti, né? Daquela fruta buriti era a melhor pra fazer, porque ela dobrava, dava uma envergação boa e não quebrava. Exato, cara. O que a gente fazia? A gente ia do jeito que tava e ia pra dentro do pântano, cara. Mas assim, quando eu falo pântano, é pântano mesmo. Eu tô falando de um lugar que tem aquela lama preta, sabe? Parece um piche, aquele negócio que segura teu pé quando você pisa. E que vai até o calcanhar. Mas, cara, a gente juntava os meninos da rua e a gente ia pro pântano, que, cara, não era nem tão perto de casa, entendeu? Acho que a gente tinha que andar uma meia hora pra chegar. E depois que a gente chegava... Cara, olha essa frase, a gente ia pro pântano, velho. Eu era muito maluco quando eu era pequeno, velho. Eu tô falando aí de criança de, sei lá, 8, 9, 10 anos, tá? E tudo isso pra fazer uma pipa, viu? E aí a gente ia pro pântano pra pegar a taleta. E quando chegava lá, depois de andar meia hora até chegar no pântano, a gente ainda tinha que achar a bendita da taleta, entende? E, cara, não era sempre tão fácil, não. A gente tinha que ficar perambulando lá pelo pântano pra conseguir achar uns pedacinhos de pau pra fazer pipa, cara. Lá pra nós já era muito fácil, viu? A gente não tinha essa dificuldade, não. E tinha até demais, na realidade. Pegava só uma palha daquela, moço, dava taleta demais, nossa. Então você só fazia uma incursão, voltava e passava o mês inteiro soltando pipa. Exatamente. Não, e sem falar que esse negócio de pipa também, cara, você lembra do tempo que o povo podia fazer cerol? Sim. Vocês lembram das histórias que dava, que cortou a cabeça de um motoqueiro? Vocês lembram dessa? Sim, lembro. Sim. Pois é. Até hoje eu não sei nem se é verdade ou se era só os pais que falavam isso pra assustar as crianças, cara. Não, mas real machuca. Agora, cortar a cabeça não, mas assim, já matou gente, já, negócio de cerol. Mas explica aí, Igor, como é que funcionava esse negócio. Tem o cerol, eu não sei como se faz, na verdade eu não vou lembrar, né? Mas você quebra o vidro, né? E usa uma cola e passa na linha. Aí tem algumas linhas também que são especiais, né? Linha chilena e por aí vai. Pra gente lá, Igor, a gente usava muito aquela lâmpada fluorescente. Nossa. Né? Aquela lâmpada grande, aquela bem grandona assim, ela era a melhor, porque ela fica um cerol bem fininho, né? Então não fica aqueles vidros
vidro grande, e aí ela fica na linha, a gente comprava aquela linha 10, e aí ficava bem fininho, o moço sabe, mas cortava que era uma beleza, viu? Só encostava na pipa do outro e já saía voando, né? Isso. Exatamente. Agora, esse negócio de motociclista, eu sei que eles, na moto, tinha alguns lugares que vendia o negocinho assim na frente, né? Exatamente pra caso viesse algum fio, você bloqueia com o fio. Eu tenho na minha moto, justamente por causa disso. Mas quem tá de casa aí que é mais novo não sabe nem como é que isso acontece, cara. Alguém vai ter que explicar. E aí, Marcos, se habilita? Você fala o corte? Como é que os motoqueiros tomavam um corte de cerol no pescoço? É porque, na realidade, a pipa, quando a gente solta, no caso, principalmente aqui, né, com relação a muito movimento de gente, pra gente ali no interior, você tinha um lugar reservado, você tinha um campo onde a gente soltava e não tinha esse trânsito muito de motociclista. Hoje, nas cidades, eles têm esse trânsito muito intenso, né, e a linha baixa demais. Então, quando a gente tá, no caso, eu uso o linguajar de fazer o cruzamento, a linha baixa muito, porque você vai dando aquela de bica, né, pra descer ela pra poder cortar a outra pipa, ela vai descendo muito. E nesse descer, aí pode um motoqueiro passar, e como não tem essa haste pra poder proteger, aí pode passar no pescoço. Não, mas aqui, na cidade era outra coisa que acontecia. Não era nem isso, cara, porque é o seguinte, pra você passar o cerol na linha, que era uma mistura de vidro e cola, você tinha que esticar a linha, certo? Isso. Sim, ficar um de um lado, outro do outro. Não. Não era isso que a gente fazia, não. A gente passava, amarrava ela em um poste de um lado da rua e amarrava ela do outro lado da rua no poste, entendeu? Aí vinha um motoqueiro andando pela rua, sacou? Não, mas também, né, velho? Os cara travam a rua com linha de cerol. Não, tem que bater nos vidros desse mesmo, velho. Era isso que a gente fazia, é por isso que dava morte, cara, porque o motoqueiro vinha na toda ali, uma linha que tava cheio de vidro com cola, velho. Você pode ver que a linha por si só ela já corta, né? Se você passar um dedo e esfregar, ela já corta. Imagina com cerol. Só que assim, Léo, no caso, então, eu descobri que o erro aqui era de vocês, então, porque a gente colocava, né, já na pipa, e aí quando você ia soltando a pipa, que ela ia pegando, a gente já passava na mão, já passava o cerol na linha soltando a pipa, então ela já secava ali no alto. Com a gente era outra técnica. Com a gente colocava numa lata com coisa dentro, né, pra fixar a linha e ia passando, né. Pelo menos da rua, porque eu mesmo nunca fiz cerol, mas meus vizinhos todos faziam, né. Quando a gente fazia desse jeito que o Léo tá falando, a gente fazia no quintal de casa, né, mas a maioria das vezes era soltando mesmo a pipa, você já passava, já ia soltando ela, já secava em cima mesmo. Eu tô rindo muito a gente aqui, fazia véio. na rua mesmo. Os caras fechavam a rua com cerol, mano. Então essa história veio daqui. Não, mas assim, gente, vocês não estão entendendo. Tinha vez que o pessoal colocava uma corda de nylon, cara. Ia soltar pipa com corda de nylon. O povo ali era criativo. Tinha que ser aqueles buchos que dava na linha. Se naquela linha fininha dava, imagina a de nylon. Meu Deus. Que cachorro gay? Não sou cachorro, não. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Igor, sua vez. Fala uma aventura sua aí. Cara, comigo não é uma aventura, é uma situação que se tornou um problema, mas que hoje em dia eu e meus primos a gente dá muita risada disso, né? A gente assistia muito Power Rangers. Inclusive, eu era o Power Ranger amarelo. Mas o amarelo não era uma menina? Exatamente. E eu não sabia, cara, mas eu era, velho. E aí... Olha a tristeza aqui do momento. A gente já sabe quem é o irmão mais novo, velho. Exatamente. Aí eu era o Power Ranger amarelo, né, e tal. A gente vivia ali, era um lote comigo, meus irmãos e muitos primos. Era muita gente morando em um lote só, entendeu? A gente dividiu a casa direitinho. E de um lado da casa, não sei porque a gente gostava tanto de Power Ranger, a gente inventou na cabeça mesmo que um lado era os Power Rangers e do nada a gente pegou uma prima nossa pra ela ser a rainha do mal dos Power Rangers, né? Só que aí, cara, a gente tá entendendo? A
a gente não levava, tipo assim, vamos brincar, não. A gente realmente achava que nós éramos os Power Rangers e ela era a rainha do mal. E a gente começou a ter uma treta cabulosa com essa minha prima, entendeu? Tipo, uma guerra. Metade da casa era do mal e a outra metade era do bem. Aí saía porradinha, saía briga, até que a gente foi, cresceu e acabou isso, né? Mas até lá, todo dia era alguém machucado, velho. Não, eu tô vendo que até hoje ninguém gosta dela, né? Virou um karma já pra ela. Inclusive, amo muito ela. A menina nem sabe por quê, mas a família inteira não gosta dela e a culpa é do Igor. A Power Ranger amarela. Ser criança é muito bom. E engraçado, quando você olha pra essas coisas assim, você vê como adulto e fala assim, cara, que loucura, né, velho? É. Não, bons tempos, boas coisas, cara. Que a gente podia causar uma guerra na família só com uma brincadeira. Esse tempo tem que voltar. Só que tá muito calmo. É verdade. Hoje, gente, hoje o povo fica brigando aí por política. Gente, aprende. Vocês têm que brigar por Power Ranger. Exatamente. Entendeu? Que é um motivo muito mais honrado. Apelida uma tia sua de rainha do mal e vai, segue, entendeu? Dá certo. Não, pra começo de conversa, você não sabe o suficiente de Power Ranger porque você era a Ranger amarela e você não sabe que o nome dela era Rita Repulsa, cara. Eu não lembro, velho. O Léo conhece muito dos Power Rangers. Sim. Gostava, Léo? Ah, demais. Qual era o seu preferido? O verde, quem nunca? O verde, o meu também. Cara, ele tinha um dinossauro dragão, velho. Não, Como é que você não vai gostar? Era o Godzilla. Mas tem uns otários do Power Ranger vermelho, nunca gostei. Não sei por quê. Agora o verde era da hora. Aí o Marcos fala que gosta. Aí o Marcos vira assim, eu era o vermelho, cara, como assim? Não, era bom aquele dourado lá, que era tinha mais força. Qual é, velho? Dourado. Acho que é da segunda temporada em diante, eu nem lembro mais disso. Ele é um preto dourado, não é isso? É aquele mesmo. É isso mesmo. O tempo do verde, eu lembro que o povo, assim, as crianças ficavam malucas com aquela flauta que ele fingia que tocava. Vocês lembram daquilo? Eu lembro que ele fazia tan, 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 com a flauta, claro. Tararã, era. Até hoje eu lembro da música tan, 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 tararã. Mas o que eu lembro, cara, é porque assim, vocês eram crianças, vocês não tinham senso crítico, né? Mas se vocês forem ver aquela cena de novo, cara, aquilo já dá vergonha, velho. Cara, o cara segurando uma flautinha de plástico com um capacete, fingindo que tá tocando um negócio e mexendo a cabeça feito um maluco. Um capacete de motociclista, hein? Hoje a gente tem esse senso crítico, né? Mas antes, no nosso tempo, era tão bom pra nós, né? Power Rangers era a melhor coisa do mundo. A gente achava que aquilo ali era um exemplo de atuação, que aqueles atores ali eram mestres do Kung Fu. E que os dinossauros eram de verdade. Mas eu gosto quando essas séries voltam, mutadas, né? Que nem Cobra Kai. Dá um sentimento tão bom assim, velho. Você fala assim, caraca, velho, que legal, entendeu? É nostalgia. Nostalgia é bom, cara. Quando fazem direito é bom. Agora, quando estão só tentando ganhar uma grana, fica horrível. Exatamente. Só um exemplo, né, de Cobra Kai. Sem dar spoiler, né, pra quem não assistiu. Depois a gente pode até fazer um programa sobre isso, no retorno. Uhum. Mas Cobra Kai é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Porque eles trazem todos os defeitos de cada personagem. Você olha assim pro Daniel San, quando você assiste Karate Kid. Já assistiu Karate Kid, né, Marcos? Com certeza acho que já deve ter assistido, ou não? Já, sim. Exatamente. E você olha pro Daniel San, você vê ele como super-herói. Aí você fala assim, nossa, esse cara quando crescer, sabe, vai ser muito da hora, vai levar os valores do seu Miyagi. No primeiro episódio você fala assim, nossa, o Daniel San virou um otário, velho. Entendeu? E eles trabalham muito bem os personagens e é muito da hora. Que nem você falou, quando é feito com coração mesmo, com carinho, dá pra perceber. Mas e aí, Marcos? Sua vez, você não vai escapar não, cara. Fala aí a tua aventura. Ixi, rapaz, eu já tive aventuras demais, nossa. Mas assim, eu gostava muito de bola de gude, biloca conhecida aí pela maioria. E aí eu era muito bom mesmo assim, que eu ganhava de todo mundo e jogava sentado ainda, na sombra. Então a gente tinha ali uns meninos que eles jogavam, rapaz, o sol meio-dia rachando de quente e eles querendo ganhar. E aí eu ganhei dinheiro com isso aí, rapaz. Eu vendia as bilocas, que na época na venda era 4 por 10 centavos. E aí eu vendia 10 por 10 centavos e eu vendia e jogava com eles de novo e ganhava tudo de novo. Caraca! Ô, Marcos, O cara montou uma máfia. Ô, Marcos, tu não é judeu não, cara? Só pra saber. O cara tá fazendo... O cara com 5 anos de idade. Por isso que o Léo disse aí que já saiu pedindo a nota fiscal.
Então, assim, eu tinha um banco lá em casa que a gente tinha um corredor, e aí naquela época usava-se aqueles tanques de água e a gente usava a parede do tanque como um paredão. E aí tinha um banco lá, eu sentava nesse banco, jogava sentado, e os meninos lá no sol, lá, quente. E aí eu fui vendendo e a gente tinha mania de encher os litros, né, daqueles litros descartáveis e enterrar. Né, e eu tinha uns 4 litros mais ou menos enterrado. Só que aí um belo dia chegou um camarada. Enterrado pra quê? Tesouro, cara. Era um ritual deles lá. Ia nascer biloca? Pois é, eu não sei por que eles enterravam. Acho que pra não perder tudo, né? Eu fui nessa onda também e enterrei os meus. Até hoje tá lá, né? Não peguei. A não ser que tenha algum perdido lá, que eu perdi o mapa. Mas eu sei que chegou um camarada lá que ele teve a fama de o melhor lá da rua, né? E aí, rapaz, e eu falei assim, então eu vou jogar com esse caboclo aí. Nós fomos brincar. E aí, não sei se vocês conhecem lá, pra gente chamava urt, né? Quando você enfiava uma bolinha lá, chama galo, parece aqui. E aí a gente tinha que tirar aquela bolinha dentro do buraco. Então aquele que acertava levava as bilocas que tinha todinha lá. Ah, é tipo casinha? Não, a casinha já era diferente. Essa casinha faziam 3. Essa a gente colocava no paredão. Você brincava no paredão, que você podia acertar qualquer uma das bolinhas e você ganhava. E essa você tinha que acertar só essa. Era uma única enfiada na terra e só ficava um pedacinho dela pro lado de fora. Mesmo se você acertar, você tinha que tirar ela do buraco. Se você não tirasse, você não ganhava não, mesmo acertando ela. Você tinha que tirar a biloca do buraco na base da bilocada? Exatamente. Que isso, Tinha que cara. ser muito bom pra fazer isso aí, velho. Isso é outro nível. E uma distância é considerada, acho que de uns 3 ou 4 metros, mais ou menos. Imagina o Marcos jogando hoje em dia sinuca, cara. O cara nem chega perto da mesa. O cara, ele não, né? Ele não bate com o taco. Ele taca o taco lá, né? Joga o taco e... É tipo uma lança, né? Joga É uma lança, né? Ainda grita au antes, né? E joga lá no negócio. Eu sei que eu tava tão confiante, e aí eu, né, comecei a ganhar ali e tal, e eu como eu tinha 4 litros cheio, esse camarada ele tinha um balde de 10 litros, cheinho de bola de gude. E aí, rapaz, eu sei que ele começou a jogar, e aí essas bolas, eu joguei os meus 2 litros cheinho, e ele jogou a metade do balde e a gente não tinha acertado. E aí eu fui lá, desenterrei o outro litro, peguei mais um, jogamos tudo de novo, eu sei que ele quase acabou com o balde dele, e eu com as minhas todinha. E eu sei que, e detalhe, no último, assim, praticamente nos últimos finais faltando já praticamente umas 20 bilocas pra acabar tudo, ele foi e tirou. E o detalhe de tudo, sabe qual era? Que o camarada, ele era destro, né? Mas ele tava com o braço quebrado por causa de um acidente de moto e ele tava jogando canhoto, cara. E aí ganhou ainda de mim. Você perdeu o cara com o braço quebrado? Pois é, com o braço quebrado. E eu fiquei muito puto. Oh, meu amigo, essa foi a derrota da noite, velho. Depois dessa tem até que fechar o programa. Pois é. E chegamos ao fim de mais um episódio do Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou do episódio, nos dê uma boa avaliação no iTunes, Spotify ou no seu aplicativo de podcast preferido. Nos siga também no Conservative Core e no Twitter, @semgravidade_pc, @leosemgravidade e Igor S. Gravidade. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Caso tenha um comentário, sugestão ou elogio ao podcast, mande um e-mail para semgravidadepodcast@gmail.com. Nos vemos no próximo episódio.